Olá, quando a gente pensa na África, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é o berço da humanidade. E claro, isso é verdade, mas a história vai muito, muito além. Hoje vamos mergulhar em como a África não foi só o ponto de partida, mas uma força que continua, até hoje, a moldar o nosso mundo de formas que a gente nem sempre percebe. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a nossa conversa. Entender a história africana não é olhar para um capítulo isolado do livro da humanidade. É, na verdade, entender a terra de onde brotou a nossa história coletiva. Então, vamos começar do começo mesmo. Nesta primeira parte, o foco não é só na origem das pessoas, mas no nascimento das ideias. Sabe, aquelas primeiras faíscas de criatividade que nos fizeram ser humanos? Olha só a escala de tempo disso aqui. É algo gigantesco. A gente está falando de milhões de anos de evolução. Desde os fósseis mais antigos de hominídeos, lá na grande fenda africana, passando pelas primeiras ferramentas de pedra, até a primeira vez que alguém decidiu plantar algo numa caverna, tudo isso aponta para um grande epicentro de inovação. E o mais interessante é essa conexão entre desafio e resposta. As paisagens da África que mudavam o tempo todo não eram um obstáculo, e sim um motor para a criatividade. Foi essa necessidade de se adaptar que forçou nossos ancestrais a criar ferramentas, a se expressar pela arte e até a desenvolver rituais complexos como os funerários. Isso mostra um pensamento abstrato que era revolucionário. Agora vamos ver como toda essa criatividade não ficou parada num lugar só. A migração para fora da África não foi só uma viagem, foi o primeiro grande ato do continente para conectar o planeta inteiro. Essa é a grande pergunta, não é? Como é que aquelas inovações de pequenos grupos se espalharam e viraram a base para toda a humanidade em todos os cantos do mundo? Bem, a resposta está na jornada. O processo foi acontecendo em etapas. As comunidades de caçadores-coletores foram se adaptando, crescendo e levando com elas todo o seu conhecimento. Quando saíram da África, elas não só povoaram o resto do mundo, mas plantaram as sementes da próxima grande virada da nossa história, a revolução da agricultura. Certo, agora a gente dá um salto na escala. Vamos sair dos pequenos grupos para testemunhar o surgimento de impérios e civilizações gigantescas que criaram os modelos de sociedade, de governo e de conhecimento que influenciam o mundo até hoje. Dá uma olhada na variedade de contribuições dessa tabela. O Egito, com sua escrita e engenharia incríveis, Kush e Núbia, que construíram impérios e rotas comerciais super sofisticadas, Aksum, que dominava as rotas marítimas, e Cartago, com seu poder naval que simplesmente moldou o Mediterrâneo. Não era uma história só, eram vários centros de poder e inovação acontecendo ao mesmo tempo. E essas rotas comerciais, a gente pode pensar nelas como se fossem a primeira internet do mundo antigo. Sério, eram redes que não levavam só mercadorias. Elas transportavam ideias, tecnologias, cultura, conectando continentes de um jeito que nunca tinha sido visto antes. E não era só sobre comércio ou poder militar, não. Essas civilizações eram verdadeiros polos de conhecimento. A gente está falando de avanços em medicina, de gente mapeando os céus com astronomia, desenvolvendo as bases da matemática e, claro, criando sistemas de escrita para registrar toda essa sabedoria. Tá, mas e hoje? Como é que tudo isso se conecta com o nosso mundo? A verdade é que esse legado não é uma peça de museu, é uma força viva que ecoa no nosso dia a dia. Essa afirmação é a chave para a gente entender o presente. A influência da África não ficou só na história antiga. Ela está ao nosso redor, costurada no tecido da cultura global de hoje. Pensa só na música que a gente ouve. Os ritmos que são a base do jazz, do blues, do samba, do hip hop, as formas de dança, a expressão com o corpo, a tradição riquíssima de contar histórias. Tudo isso é herança direta que moldou a arte no mundo inteiro. E esse legado também é super prático. O conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, por exemplo, continua inspirando a farmácia moderna. Técnicas de agricultura para climas desafiadores e soluções de arquitetura, tudo isso ainda tem lições valiosas para nós. Até o jeito que a gente organiza a sociedade tem raízes africanas. Desde sistemas de justiça que buscam reparar, não só punir, até aquele forte senso de comunidade. E um ponto fundamental, o papel histórico de mulheres poderosas como rainhas e líderes que quebra muitas das narrativas tradicionais da história. No fim das contas, o ponto é este. Estudar e preservar a história africana não é só sobre entender um continente. É sobre entender a nós mesmos. É sobre cuidar das raízes da nossa árvore genealógica coletiva, a árvore da humanidade. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Com tanto conhecimento, tanta história que ainda nem foi totalmente explorada,
Será que as respostas para os nossos desafios do futuro não estão escondidas justamente nesse nosso passado mais profundo? A história da África sugere que a resposta pode muito bem ser sim,